Dia para você que nos assiste pela manhã, boa tarde, boa noite para você que nos assiste em outros horários, boa madrugada se você está enfrentando aí insônias pandêmicas. É uma honra poder estar aqui nessa programação com o IPAI, na liderança do professor João Roberto Alves, com o apoio do professor Sérgio Henrique. E como vocês sabem, cada live, cada gravação que nós temos feito, o intuito é a partilha, o intuito é ser solidário, o intuito é que nós possamos pensar juntos caminhos para enfrentarmos, superarmos esse momento tão difícil da humanidade, especialmente no Brasil, com as nossas dificuldades tão peculiares. E o nosso tema de hoje fala sobre algumas influências que estão acontecendo aí na sociedade, na educação, que nos obrigam a repensar as nossas práticas administrativas, as nossas estratégias para que sejam mais inovadoras e deem conta desse novo mundo. Eu peço a licença de vocês, eu preparei aqui uma breve apresentação que eu creio que possa ser útil para sistematizar o nosso pensamento. Isso vai estar à sua disposição depois, né? Então, nessa data que eu estou gravando aqui, dia 15 de dezembro, tendências que influenciam práticas gerenciais inovadoras na educação, né? Então, eu organizei dessa forma aqui a nossa apresentação e, sem mais delongas, eu queria falar primeiro sobre essas novas demandas sobre a educação. Como vocês sabem, a gente está vindo num processo de aceleração da cultura. O mundo era menos acelerado até a década de 50 do século 20. À medida em que houve toda uma revolução na sociedade, nos costumes, estamos falando da sociedade ocidental, da cultura pop, da presença dos meios de comunicação em massa, da presença do computador mais disponível, e especialmente após o fenômeno da internet, nós estamos vivendo esse momento de aceleração da cultura. E a pandemia, ela é um processo de aceleração ainda maior nas mudanças que nós vamos atravessar enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto instituição de educação superior, né? Eu gosto muito desse autor e eu recomendo a vocês que leiam um livro dele que chama A Pele da Cultura. Ele foi o seguidor do McLuhan, né, lá no Canadá, e ele fala, olha, gente, está mudando a forma como nós lidamos com o dinheiro, está mudando o alfabeto, está mudando o relógio de pulso. Eu sempre brinco nas minhas palestras, olha, quem usa relógio de pulso revela uma idade mais avançada, porque os mais jovens, adolescentes hoje, não usam mais relógio de pulso, é tudo no celular, no device. O dinheiro, vamos falar aí de Bitcoin, de Pix, da forma como se transfere o dinheiro. Tem gente hoje que não usa mais o dinheiro, nota, moeda, está tudo digital, né? O alfabeto, a forma como as pessoas leem, fazem leituras, escrevem, está mudando dentro desse processo de aceleração da cultura trazida pelo mundo digital. Outra questão, a internet das coisas, o IoT, objetos, próteses ligados em rede, que cada vez mais controlam as nossas vidas e analisam o nosso comportamento, criando decisões preditivas das empresas em relação a nós. Isso é parte desse processo de aceleração e que vai se acelerar cada vez mais, inclusive com problemas éticos sérios que nós vamos ter que enfrentar enquanto sociedade. O outro é a chamada inteligência cognitiva e a cultura digital, que é as pessoas aprenderem a aprender e a serem inteligentes nesse novo mundo. Cada vez menos é valorizado o saber enciclopédico, temos as coisas decoradas, mas cada vez é mais valorizada justamente a metacognição, essa capacidade de aprender sempre, dentro dessa lógica da cultura digital, que ainda é uma lógica de partilha, de poder disponibilizar as coisas para ganhar reputação nas redes sociais. Então, eu recomendo muito A Pele da Cultura, de Derek de Kerckhoff, para que vocês possam ler, vale a pena. Uma das influências que nós estamos enfrentando na educação é a chamada revolução da longevidade, ou seja, é a primeira vez na história
que 5 diferentes gerações estão atuando lado a lado e a presença de profissionais maduros no mercado de trabalho está em trajetória cada vez mais ascendente. O envelhecimento da população é uma das 4 megatendências para o século. Isso significa que nós, enquanto escola, enquanto instituição de ensino superior, vamos ter que cada vez mais trabalhar a educação continuada, a educação por toda a vida, o lifelong learning. E aqui eu recomendo a vocês a leitura desse relatório da Fundação Dom Cabral, relatório Fundação Dom Cabral Longevidade, que está disponível nesse link que eu coloco aqui para vocês. Pense que cada vez menos nós vamos ter jovens na instituição de ensino superior e vamos ter um público cada vez mais experiente conosco e com diferentes níveis de exigência em relação aos nossos serviços. E isso significa o maior desafio da sociedade hoje, que é o reskilling, desenvolver novas competências, habilidades e atitudes a aprender em outro campo de atuação que a pessoa não está, e o upskilling, que é uma aprendizagem aprofundada no mesmo campo de atuação. Ninguém mais pode parar de aprender. Eu tenho brincado, ninguém mais aposenta depois dessas mudanças que nós tivemos aqui no marco regulatório da Previdência no Brasil. Então, nós temos que enfatizar a metacognição. E a nossa instituição, cada vez mais, tem que estar focada no upskilling, no reskilling e no desenvolvimento da metacognição, o aprender a aprender. Estratégias mentais que ensinem as pessoas a aprender sempre, seja por meio da educação formal, não formal ou informal, né? Outra tendência é a chamada Human Driving, Data Driving, Tech Driving Organizations. Fazer esse mix de cada vez mais trazer os dados e trazer a tecnologia para dentro de decisões que tenham o ser humano como centro, possam ser tomadas decisões corretas. Não dá mais para tomar decisões com base no achismo ou na minha experiência anterior. Ah, sempre foi assim. Não, nós vamos ter que trazer dados, analisar dados, trazer novas tecnologias, novas experiências de usuários e, a partir disso, tomar novas decisões que vão mudar radicalmente a nossa forma de atuar na educação. Então, vale a pena pesquisar sobre isso. Data Driving, Tech Driving, Human Driving Organizations. E nós estamos diante de gerações, não são só os jovens, que estão com mudanças fortes no jeito de aprender. A chamada geração internet, por exemplo. Usam as redes digitais para criar o seu próprio conteúdo, colaborarem entre si, construírem comunidades virtuais. Eles têm um jeito diferente de aprender, de processar dados, de pensar e de se comunicar. Essa geração pede abordagens didático-pedagógicas que sejam mais focadas no aluno, sejam multidirecionais, personalizadas, colaborativas. A cultura participativa, inquieta ou mesmo apática, interessada nos porquês antes de se interessar por aprender os meios para se chegar a um ou outro resultado. A sala de aula tradicional se tornou algo muito chato para essa geração. E nós temos os nativos digitais, que já nasceu aí depois de 1996, e temos os imigrantes digitais, todos nós que nascemos antes disso e que aprendemos a lidar com a internet depois da adolescência. Mas em ambos os casos, essas características aqui predominam. As pessoas vão querer entender o porquê, e aí a metodologia ativa tem que ser privilegiada naquilo que nós fazemos e na forma como nós tomamos as decisões gerenciais, seja de atribuição de hora-aula, alocação de espaços, tecnologias a serem adotadas, capacitação de professores, tudo muda quando nós entendemos que estamos diante de uma nova geração que tem um jeito novo de aprender. E nós estamos falando de uma mudança de larga escala, que envolve uma mudança da cultura organizacional e uma mudança do nosso modelo mental, o jeito como nós pensamos as coisas, né? Quais são os pilares estratégicos dessa mudança de larga escala? Desculpa eu estar falando assim um pouco acelerado, mas é que a proposta aqui é de não passar de 15 a 20 minutos. Primeiro, qual é a minha identidade enquanto instituição?
história, o meu contexto, as minhas características que me tornam diferentes dos outros. Qual é a percepção que as pessoas têm em relação ao meu serviço? É mais um, vai ser diferenciado apenas pelo preço, e aí é um tipo de commodities, ou realmente eu tenho maior valor agregado e por isso consigo cobrar um ticket médio mais alto? E o posicionamento que eu ocupo, seja na gestão de marca e no design de experiência de usuário. Como que as pessoas se aproximam e elas saem satisfeitas da forma do tratamento que nós prestamos para elas. Isso aqui pede cada vez mais tecnologia, capacitação das pessoas, desburocratização e repensar todos os nossos processos para evitar dissabor nos estudantes e nas suas famílias, né? Outros pilares estratégicos: estabelecermos parcerias, termos uma lógica de inovação aberta, nos inserirmos na questão do desenvolvimento regional, sustentável, trazer empresas e governos, organizações de terceiro setor para dentro da instituição e nós também estarmos juntos com eles em outros espaços, discutindo, repensando o desenvolvimento local. Mudar a arquitetura curricular. Currículos e o espaço físico da escola repensados à luz da teoria da aprendizagem significativa. Pesquisem sobre a teoria da aprendizagem significativa. Eu aconselho isso fortemente, porque você vai ver antes dos seus próximos investimentos, ou mesmo na readequação, nas reformas que você for fazer nos seus prédios, você vai ver que o seu espaço físico precisa ser repensado para privilegiar as metodologias ativas. E o seu currículo precisa ser repensado à luz da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, no aprender fazendo, para que os alunos tenham uma experiência melhor de aprendizagem, melhor desempenho a partir dos serviços que nós prestamos. E as tecnologias, quais tecnologias gratuitas que eu posso adotar, como capacitar as pessoas para usarem de forma crítica e criativa essas tecnologias, tanto nas atividades meio quanto nas atividades fim. A ideia não é que tecnologia venha substituir professor, como alguns têm alardeado por aí. Isso aí é gente que não sabe diferenciar o que é uma biblioteca, o que é uma empresa de mídia, do que é uma escola. Uma escola tem como ponto fulcral a presença ativa de um bom professor, de uma boa professora. Então, é privilegiar o trabalho do professor, dos bons professores, das boas professoras, usando as tecnologias adequadas aos estudantes e ao que é possível aos nossos públicos, né? E ainda, pensar como inserir as comunidades de aprendizagem peer-to-peer, os alunos podendo ensinar outros alunos, como adotar uma cultura de internacionalização para efetivamente se conectar, interagir, colaborar com países e regiões mais avançadas no conhecimento, como adotar os micro-badges, ou seja, personalização das trilhas de aprendizagem por meio de microcertificações em todos os cursos que nós temos, como pensar em adotar o chamado machine learning, inteligência artificial, aprendizagem da máquina, assistentes virtuais aplicados à educação, que será a grande onda, né? Assistentes virtuais que possam ser ajudantes de professores, ajudantes dos docentes, nesse cipoal da informação no qual nós estamos inseridos hoje. Como seria a cultura maker, né? A robótica e a programação, o aprender a fazer dentro dos nossos laboratórios, e, como eu já disse, como nos inserirmos nos Centros de Desenvolvimento Regional por meio da inserção do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ontem, por sinal, foi aprovada no Congresso Nacional a nova lei, o novo marco legal para startups. Você precisa conhecer isso, trazer startups para dentro do seu espaço e trabalhar dentro da cultura de startup, inclusive no repensar o seu currículo. E aí tem a ver com a hélice tripla, que é essa relação governos, empresas e escolas. Eu deixei vários outros slides aí para vocês, como recursos adicionais. Aqui vocês podem me encontrar no LinkedIn e podem também entrar nesse link aqui à direita, onde eu publico tudo que eu posto, tudo que eu encontro
que eu tenho publicado, seja em livros, revistas científicas, ou mesmo em blogs para os quais eu tenho contribuído. Então, feita essa acelerada e rápida exposição, você pode pensar assim, nossa, eu queria conhecer as técnicas administrativas. Eu quero te dizer o seguinte, técnicas administrativas não têm grandes novidades. É você pegar um bom livro de administração e aplicar. E, de preferência, também livros mais recentes de administração, como aquele As Empresas Ágeis, e aplicar métodos mais assertivos de gestão, que privilegie a cultura participativa, que privilegie uma gestão democrática, que dê ouvido a todos, stakeholders, tanto internos quanto externos. Então, em termos de técnicas administrativas, não há grandes novidades. Estão presentes aí nos melhores livros de administração. Mas você tem que repensar, mais do que repensar as técnicas administrativas, é repensar a sua visão e o seu modelo de negócios. É aí que está o segredo. Porque esse modelo tradicional, baseado em mensalidade, cursos longos, 3, 4, 5 anos, com apenas uma certificação ao final, isso é que está em crise. Isso é que está em crise. É preciso repensar o modelo de negócio, a partir desses pilares estratégicos, é lógico, a meu ver, e que eu pretendo, estou cada vez mais querendo e buscando aplicar aonde eu tenho espaço de gestão, para entrar nesse novo mundo que foi acelerado aí pela pandemia, nessa cultura de aceleração. Eu vou deixar essa apresentação à sua disposição aí, o IPAI vai colocar em algum link para vocês, e eu me coloco à sua disposição para conversar a qualquer momento. Entre em contato comigo por meio do LinkedIn e eu espero que isso possa ter sido útil para você. Nós juntos vamos superar esse momento e Deus te abençoe. Muito obrigado.